Se você vai acreditar em testemunho, e você tem que... Ou tu acredita em testemunho, ponto, você não acredita. Porque se ela concorda com a minha visão de mundo, então é verdade. Se ela discorda da minha visão de mundo, é mentira. Então, então a gente tem um problema. Porque o valor é o mesmo. É uma pessoa que eu não sei quem é falando uma coisa. E pode ser um ator. Pode ser uma inteligência artificial. Inclusive, 2026, eleições, galera, vai ter muita inteligência artificial aí pra pegar o rabo de vocês. Né? O ponto é justamente esse. E isso que é o legal. Eu acho que se a gente só tivesse só esses militares, acabou o caso Varginha. Esse documentário teria acabado com o caso Varginha. Mas ele ter colocado, e a gente ter a existência do Dr. Ítalo, por exemplo, fala que essa espinha dorsal ela não foi comprometida. Porque, de fato, então, aparentemente, nós temos testemunhas que não são pessoas, aparentemente, que foram pagas, que estão aparecendo só agora, que nem apareceram na época, que estão aparecendo agora, são pessoas, aparentemente, de confiança, que estão falando, não, de fato, teve aqui no hospital, não, de fato, teve o piloto que levou, que viu a caixa, que levou os caras lá. Então, assim, eu acho que esse caso, Varginha é esse grande rolê de que a gente nunca vai saber, né? Essa é a grande questão. O lance do zoológico, que se tivessem colocado, seria uma grande evidência. O fato dos animais morrerem de maneira não natural, assim, coincidindo, inclusive, com o testemunho da dona Terezinha Galo Klepp, que também é outro testemunho muito bom, que ela viu a criatura também, poderia ser uma coisa positiva. Eu tava indo falar, na hora que você caiu, Andrei, a única coisa que eu comentasse sobre o que você falou é que eles constroem toda essa storytelling, mas no finalzinho eles colocam os militares falando que não, que foi pago, que foi tudo organizado e tudo mais. E aí, nesse final, quem tava ali mais ou menos, ele vai tipo, então é falso. Agora, se talvez o comentário dos militares fosse lá no começo e no final fosse só coisas positivas, pró-caso, tipo o Ítalo e tal, aí poderia ser não. Então o caso não aconteceu, entendeu? Apesar dos militares. E também, Zoucas, o documentário ele não se preocupa em investigar. Ele se preocupa em trazer algumas coisas e atacar. Na minha visão, eles procuram atacar especificamente os ufólogos. Por exemplo, uma pergunta que muita gente sempre faz, a gente fizeram sempre todos os episódios. Por que cacete tinha caminhões militares em Varginha? Né? Isso o documentário nem pensou. Aparece na entrevista lá do militar na época, do cara militar de 96, logo depois da ditadura militar, responde. O Goulart de Andrade, inclusive, foi muito imparcial no documentário dele na época. Porque naquele documentário dele você fica assim, cara, ele só apresenta as evidências, isso aqui que a gente tem. Ele não faz esse plot twist no final, entendeu? E aí tem vários elementos que são super estranhos. E aí lá naquele Mundo Freak 20, quando eu falei mais ou menos o quê? Gente, algo aconteceu. Eu pessoalmente não acredito que seja ET, eu acho que tem outras teorias tão malucas quanto ET. Mas eu não acho que seja ET. Porém, alguma coisa aconteceu. Pô, aí teve, se eu não me engano, no último programa a gente falou, Andrei, que parece que estava tendo uma manutenção dos caminhões do exército, e a manutenção era lá em Varginha, porque a base militar fica em Três Corações, que é cerca de 25 km de Varginha. Na coincidência, aconteceu tudo. Eram 10, 20 caminhões que foram fazer manutenção, ao mesmo tempo que estava acontecendo o caso do ET, ao mesmo tempo que estava acontecendo... choveu granito. E aí choveu pra cacete, aí os caminhões foram... Meu irmão, é muita coincidência. Então, assim... O documentário não tentou explicar as coisas. Ele apresentou coisas da época, uma coisa ou outra, e botou aqui, tá vendo? É pago. É isso, é aquilo. E aí jogou, e aí a galera que já, né, como a tendência foi desacreditar, a maioria da galera que mesmo acreditava já falou assim, é tudo pago. Resumiu 2 horas e pouca de foi pago, acabou o caso. E aí eu fiquei, caralho... Gente de pouca fé, eu nem acredito, eu fiquei puto. Eu queria antes da gente continuar, queria mandar um beijo aqui pro nosso queridíssimo bruxo Antônio Fagundes, que inclusive aparece muito passando esse documentário da Globo, numa de drone ali que eu reconheci. Mandar um abraço pra ele, mandou um superchat aqui pra gente. Que inclusive em breve vai estar aqui no Mundo Freak, se aceitar o convite, claro. Também vou convidar o Rony, porque eu quero saber se é bruxo, se é demônio ou se não é também, né? Porque tem também agora essa nova hipótese aí dos demônios de Varginha, né? Pergunta em que grimório eu consigo achar o portal de invocação e os seres se transformarem em coisas materiais e deixarem pegada em cheiro de amônia. Aí, não, eu quero aprender isso aí. Cético, Zoucas. Eu quero aprender isso aí.
Tem que ser... Na minha magia, até hoje, os espíritos não apareceram dessa forma. É porque tu é fraco, tu tem pouca mana. Tem que ter uma mana. Mano, é muito... Muito bom, muito bom. Marco, poxa, eu queria muito agradecer a sua participação aqui. Eu queria que você desse, a partir desses 30 anos de Varginha, eu queria muito entender o que você... Pode ser um wishful thinking, projeção, o que você gostaria que acontecesse a partir de agora. O que é a grande próxima coisa que vai aparecer em Varginha? Você é o cara dos bastidores, que eu sei. Imagina. Então, exatamente. Tipo, ou que outros médicos aí que a gente sabe que possivelmente teve lá, eu acredito que teve lá por causa de circunstâncias, venha à tona e fale também, e que eles decidam, de repente, liberar essa fita se realmente ela existe, que eu acredito que ela existe por diversos fatores aí, né, desse vídeo aí que apareça. Então, basicamente isso, e que as pessoas... por exemplo, envolvidos comecem a aparecer, né, aí para falar, os que estiveram lá na época, e alguns nomes específicos, né? Então vamos aguardar aí, né? A questão aí do documentário também teve aquela questão que eles não explicaram muito bem a contradição do exército também, né? Que foi o do Mudinho, onde começaram a divulgar muito aí que era o Mudinho, né? E o Mudinho, ele, segundo, né, alguns moradores lá de Varginha, naquele momento ele estava na quadra lá no ginásio do Marcão, que foi visto, né? E aí foi um inquérito policial militar, e um ano depois vem aquele Bruce Burgess lá e o Major Causa fala que era o casal de anões. Então eles também não fizeram uma investigação. Por que não foram entrevistar o Major Causa para explicar aquilo, ou perguntar pro próprio General Lima na época, né? Então, assim, também acho que faltou. Mas eu concordo com você, assim, foi bom montado, mas assim, foi bem montado, só que eu tive a sensação que ficou 2-1. Ali, para eu concordo 2 contigo. episódios contra 1, né? Eu concordo, né, que ficou ali. Mas assim, a gente continua fazendo aí o trabalho sério, independente se for verdade, né? A gente tem que chegar, por exemplo, que não era ET nada, mas o que me pega muito, assim, do caso são... que eu acho ainda que possa esses seres terem a ver com a questão de naves aí, objetos, é o tanto de pessoas que têm aparecido, comentado que viram os objetos lá, as naves, né? A gente teve uma família que morava 2 ruas acima aquele que você viu no documentário, que aquela família, eles não queriam falar, a gente chega lá de última hora, e aí eles resolveram falar de costas, né? A gente teve que parar aquela cena algumas vezes, porque eles se empolgavam e contavam juntos, aí falavam, será que tem como cada um falar separado, em um momento, né? Por favor, separado, e aí eles sentiram muita firmeza. A gente também teve aí cerca de umas 7 a 8 testemunhas que não se conhecem, que falam do avistamento desses objetos que eles estavam procurando, como se estivesse procurando algo, né, ali. Eu peguei um depoimento bem recente de uma moça que ela é bem religiosa, ela não queria aparecer, ela só decidiu aparecer porque ela viu que os médicos ali, o doutor Ítalo, agora o doutor Armando, Janine falando mais abertamente sobre a morte ali do Xerezi, na opinião deles e tal. Aí ela resolveu dar um depoimento que eu achei muito fidedigno também, que ela estava com mais a família, elas observaram isso. Ela falava que era uma nave clássica discoide, ela tinha apenas 6 a 7 anos na época, então ela viu como se fosse aquela nave discoidal, né, girando, estava abaixo, ela conseguiu identificar, junto da mãe dela, que ficou para nos mandar um áudio para complementar assim, seu depoimento. Só que aquela coisa que você fala, né, Andrei, o caso Varginha, ele tem essa complexidade de não ter documento, não ter nada, é somente os testemunhos, é muita gente que tem testemunho, por mais que a gente filtre e acredite muito, por exemplo, 100% de certeza, na minha opinião, que vários ali estão falando a verdade, mas a gente não tem ainda nenhuma documentação oficial falando sobre, né? Então a gente tem que... A captura perfeita, né? Porque em teoria eles não deixaram além dos testemunhos, não deixaram nenhuma evidência, né? Diferente da Operação Prata, né?
que a gente justamente escolheu, não é porque eu tô defendendo meu trabalho não, é porque a gente escolheu justamente porque a gente sabia que tinha evidências materiais e era Que tinha. e Exato. era algo que o Ivan meio que cobrava, porque o método dele era, não, a gente precisa de coisa material para investigar, né? A única documentação que tem da aeronáutica é de 71. A gente conseguiu localizar documentos da ESA, da época, que tem referência à Varginha, só que eles estão com acesso restrito. A gente já pediu através da LAI, foram vários ufólogos, pediram, a gente tinha um número para cada um pedir, porque são vários documentos, então foram cerca ali de 10, né, de mais de 12 ufólogos ali que faz parte da CBU ali, que a gente entrou com um pedido da LAI, da Lei Acesso à Informação, mas eles ficam mandando mensagem eletrônica assim, por exemplo, estamos em contingência de pessoas para analisar esses pedidos e tal, né? Então, assim, a gente vê que os documentos estão ali, mas o que estão por trás desses documentos que ninguém sabe, né? Se é falando a favor, se não é falando a favor, se é sobre isso tudo, né? Então, vamos esperar mais um tempo aí, ver se consegue alguma liberação de alguma documentação, senão a gente só vai trabalhar aí mesmo na questão desses depoimentos aí. Não, perfeito. Olha, uma das coisas, para ir finalmente, que me fez acreditar no caso Varginha, que algo aconteceu, não necessariamente até, mas algo aconteceu, é justamente a negação dos militares. Se aquele militar que vai falar é um casal de anão, não tivesse falado nada, para mim seria um caso mais fraco ainda. Porém, quando vai oficialmente um militar falar, não, é que um casal de anão, deformado, muito feios, caramba. Aquilo ali, cara, porra, aquilo ali o cara pego em cima da cama querendo explicar a mulher alguma coisa, sabe? É muito complexo, o cara não precisa falar nada. Ele falou, cagou o caso, assim. Aquilo ali é extremamente esquisito, muito estranho e causou muito mais, chamou muito mais atenção do que todo o resto, assim, né? Tirando o depoimento das 3 meninas, aquele ali pra mim é o depoimento mais importante sobre o caso. E depois falar que as meninas se confundiram o mudinho, que elas falam na época já, que conheciam o mudinho, já tinham visto o mudinho, estava de dia, tem uma coisa que o pessoal também nem lembra, mas isso também é falado nesse documentário, como é falado nos outros, era dia, não era noite. Uma das meninas fala, inclusive, que o pai tinha um bar e que o personagem ele frequentava. Sim, elas conheciam. Sim, era alguém conhecido. Elas conheciam o mudinho. Falar que elas viram o mudinho, sendo que elas descrevem todo fisicamente, descrevem cor, descrevem aparência de vários pontos. E estava de dia, elas não confundiram a 11 horas da noite, no escuro, alguém dentro do mato. Estava de dia. Era uma coisa relativamente clara, né, de ser visto. Então, isso aí dá a entender que algo aconteceu. Sim, o que aconteceu era um mistério. Realmente continua um mistério. Eu gosto muito de uma entrevista muito antiga do Birajara, onde ele fala que o maior erro dele foi ter passado isso adiante para outros ufólogos. Que se ele estivesse sozinho fazendo a pesquisa inteira, seria outra coisa. E aí virou o telefone sem fio, né? Que virou, né? E eu concordo com ele, que acho que o erro dele foi isso. E hoje ele é totalmente cético, acho que muito por conta desse desgosto de cara, olha a merda que eu fiz, entendeu? Tipo, joguei a parada e virou outra coisa. E aí todo mundo quer realmente participar e ser... Não, tem vários ufólogos que lembram, não, eu estava lá em 96, eu tava do grupo dos 7, do não sei quanto, e assim, não adiciona muita coisa, né? Eu acho que, assim, entre gregos e troianos todo mundo concorda, isso é muito legal, né, do caso Varginha. Você pode ter essa divisão, mas todo mundo concorda que as meninas viram alguma coisa. Sim. Né, Marcão? Isso é muito legal, né? Sim. Com certeza. É verdade. Isso é verdade, né? E, cara, a gente nem falou isso, né? Mas tem o depoimento do Badan Palhares, né? Que é inédito também, mano. E ele fala uma parada que me deixou encafifadíssimo ali, né? Depois de 30 anos negando, né, André? Não tem nada a ver, mas eu ouvi falar... Me ligaram, falaram pra eu ficar postas, que tinha um material de Varginha que eu precisava dar uma olhada e os caras nunca apareceram. Porque o Badan Palhares, ele sempre esteve envolvido em várias teorias da conspiração. Caso de Varginha, o assassinato lá do PC Farias. Do PC. Né? Você tem, ele era esse personagem ali bastante enigmático aí para as conspirações dos anos 90.
E a galera, né, conseguiu aí, de fato, ele falar alguma coisa, né? E é aquilo, né? Um laboratório secreto, né, no subsolo da Unicamp, sério mesmo, gente. Fica a 5 tapumes e uma porta da verdade. Sabe? Não é tão difícil assim, um laboratório secreto no porão. Porra, não é difícil fazer então, isso. Mas não, é que esse é o problema. Eu tava conversando com uma amiga no Instagram, tem esses dias que a gente tava falando sobre o documentário, e ela falou, por exemplo, que uma parente dela, uma pessoa que ela conhece, uma senhora, falou que tinha havido um toque de recolher na cidade. Eu estranhei, porque eu falei, mano, eu nunca ouvi falar de toque de recolher. E eu conversando com ela, eu fiquei conjecturando por que a senhora tava falando isso. Pra mim, o que tinha acontecido, e é o que o documentário da Globo, por exemplo, fala, é que por causa desse negócio do ET, as mães e os pais falavam para as crianças não ficarem brincando na rua, que pediam para elas se recolherem. Então, olha que interessante, talvez isso tenha virado na cabeça da senhora uma parada meio, isso é um toque de recolher. As crianças eram meio que pedido para se recolher e virou um toque de recolher. E o problema desse tipo de história é justamente esse. Eu não duvido que uma salinha da Unicamp convencional virou um laboratório secreto. E aí fica com essa cara de maluquice. Aí realmente fica uma coisa muito complicada também, né? Zoucas, dê aí, afinal de contas, o que você acredita aí? Cara, eu acho o caso Varginha incrível. Eu acredito que tem muitos outros casos que eu gosto muito mais. Eu e Marcão, a gente compartilha na querida Mariquinha, né? Do caso Lynch, pra mim, que é um caso incrível. Como, por exemplo, também o caso... como é que é naquele caso de 2008, que aconteceu naquela cidadezinha também, interior de Minas, que teve uns policiais... Cláudio, cara, é um caso... Eu particularmente, o caso Cláudio chega a ser melhor que o caso Varginha. E não tem tanta atenção, né? Mas, assim, independentemente, o caso Varginha é o nosso Saci Pererê da ufologia. É emblemático. Sim, né? Tem nome. E eu acredito, você perguntou aqui se eu acredito ou não, com certeza acredito, pelo depoimento das meninas e só por elas. Acho que todo o restante ali pode ser, mas das meninas, pela maneira como elas contam, sabe, pela simplicidade, por tudo, por toda a vida delas, elas viam histórias dela de pessoas que chamavam, elas crianças chamavam de ET, ela é ET, ela é a mãe do ET. Pô, era um negócio assim fortíssimo, ainda mais nos anos 90, que a gente conhece que o bullying dos anos 90 era diferenciado, né? Então, assim, é um caso que realmente marcou a geração, né? Marcou, acho que muito da gente gostar do que a gente gosta tem a ver também com o caso Varginha. O Marcão começou falando de Gugu, o programa de Ratinho, Fantástico, e acho que o caso Varginha foi um dos que botou, assim, fincou a bandeirinha, assim, né? E fez a gente gostar tanto desses assuntos. Mas é isso. Continua um mistério. Perfeito. Queridíssimo Marco Leal, que você já sei qual é a tua opinião, mas dê aí sua opinião, caso Varginha. O que tá faltando aí? Enfim, dá aí os seus finalmente. Eu sou suspeito para falar, né? Mas eu acredito piamente aí nessa investigação que a gente tem feito. Também tem coisas ainda que, particularmente, tenho algumas desconfianças, como todos, né? Mas assim, eu espero justamente que apareçam documentos, de repente, oficiais aí. Quem não conseguiu ainda ter acesso ao documentário Momento de Contato, Novas Revelações Alienígenas, né, que é o nome, ele está disponível no YouTube, mesmo YouTube Filmes, apenas R$10,90 para alugar, ou se a pessoa quiser comprar, R$34,90. Então, as pessoas que estiverem curiosas, gostarem, quiserem assistir, já está disponível pelo YouTube, né? E agradecer vocês a participação, foi uma honra poder estar aqui e falar nossos pontos de vista, né? E sempre uma honra aí. Parabéns, Andrei, pelo trabalho lá também da Operação Prato, que eu não tive ainda a oportunidade de te falar. Ficou maravilhoso, excelente, além das expectativas, né? Ao Rafael também, Jacona, brigadão aí pela grande, né, assim, oportunidade aí. E o meu irmão Zoucas aí de sempre, sem palavras. Valeu mesmo. Foi um prazer. Rafael, mudou de opinião? Agora, só se for pelo gosto de ser do contra, né? Só se for, porque... Só se falar, não, agora eu acredito. Então, eu mudo de ideia. Esse que é o ponto. Eu ainda acho que não caiu a nave lá. Não caiu. Ah, mas é Alien, Rafael. Tá provada que saiu a fita, não sei o quê.
esse alien então tava numa base secreta militar ali em Varginha, porque eu não acredito que ele veio por uma nave. Ô, Jaca, você já ouviu falar, só uma pequena bomba aqui, hoje tem uma vez que eu recebi um relato de um cara que se dizia militar, isso já tem muito tempo. Ele falou assim, o caso Varginha, na verdade, foi um acidente químico envolvendo um tanque de amônia, olha isso, que os militares estavam envolvidos e eles mesmos abafaram o caso para ninguém saber. Só que se você já procurar saber como é que é a queimadura química de amônia, deixa a pessoa completamente oleosa, queima a pessoa, fica praticamente o arrombo todo parecendo queimada, os olhos vermelhos, e perde os cabelos, perde os pelos, e a pessoa tá ali meio que agonizando, tentando respirar. Então, Olha, assim, será que foi... Agora eu vou deixar um plot, será que foi um acidente com amônia? Olha aí. Olha, vou te falar o seguinte, no documentário da Globo, tem ver a criatura, eu não sei se é do bombeiro, dos militares que diz quando vê a pessoa que parece uma pessoa queimada. Sim. E aí ontem na live eu falei o seguinte, gente, isso aí corrobora aquela minha ideia de, tipo, ter alguma coisa secreta ali, alguma coisa ali das Forças Armadas em Varginha. Aconteceu um acidente, eu até citei, já pensou se fosse alguém que estava mantido preso ali, torturado, e fugiu, e os militares foram para lá para pegar essa pessoa antes que ela falasse com alguém. Foi o casal de anões, já tá lá colocado. Já. É isso aí. Aí o pessoal pra mim, pô, cara, tu tá viajando, alguém queimado, assim. Não, Mano, pode Ô, Jaca, um negócio interessante é que as meninas falam que a criatura parecia ter dificuldade de respirar. E cara, a amônia é exatamente, você não consegue respirar. Você fica tentando puxar ar e não consegue. E a pessoa fica com esse aspecto oleosa, cara. Isso também é outra... Cara, depois vocês pesquisam aí, tipo, acidente com amônia. Não pesquisa não, gente. Não vai no Google Imagens, não. Só vai no... Procura pro GPT, vai no GPT. Ai, cara. Aí, porra, procura um GPT com uma taxa de acerto de 60%, os outros. Aí, exatamente. Vai... Incentiva isso aí mesmo. Pra caraca. Não, a nossa realidade, ela tá derretendo, você sabe, né? Isso aí acabou. Já acabou. Internet morta. Perfeito.